Esse primeiro vídeo do blog, Vida Cristã em Perspectiva, não fazia sentido abordar outro assunto que não sobre o porquê da escolha do Vida Cristã. Por que eu trato do Vida Cristã e não da vida religiosa? O primeiro post que está publicado no blog fala sobre essa diferença da vida religiosa e da vida cristã. Muita gente entende como algo sinônimo. E a gente, durante muito tempo, às vezes tende a associar. Eu, durante muitos anos, acreditava que eu estava levando uma vida cristã. Quando eu me dei conta nos últimos anos, por um renovo de Deus, no meu entendimento, de um encontro com a palavra de uma maneira inusitada, como anos e anos eu vivi próximo da palavra e não tinha ocorrido. Esse encontro veio me trazer a luz do meu entendimento sobre o tipo de vida que se pode levar na Terra, mesmo a gente nomeando de cristã, não ser uma vida eminentemente cristã. Na prática eu estava vivendo uma vida religiosa e eu achei interessante, eu fiquei pensando, se é algo que me atravessou, que me afetou durante tantos anos, e eu conheço pessoas que também falam disso, por que não logo de imediato falar disso? Então eu queria começar fazendo menção nesse primeiro vídeo do blog a diferença entre vida cristã e vida religiosa. A proposta de Jesus, ao vir na terra, encarnar como um homem, morrer na cruz para nos salvar, é que nós fôssemos feitos filhos de Deus e que nós fôssemos feitos embaixadores dele aqui na terra. Ele nos fez embaixadores seus. Embaixadores são aqueles que representam uma nação, um país em outro local. Então nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Tanto é que ele falou que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E enquanto estamos aqui, nós precisamos representar alguém, nós precisamos reproduzir alguém. Que não seja a gente mesmo, que não sejam os valores seculares, que não sejam as ambições cotidianas que todo ser humano carrega e se move por elas. Mas nós precisamos representar alguém. E esse alguém é o próprio Deus encarnado na pessoa do seu Filho Jesus. Então a gente precisa ter uma clareza como isso foi um divisor de águas para mim, como isso foi poderoso quando chegou no entendimento para mim, no meu espírito, de que nós fomos chamados para ter uma vida como Cristo. Nós somos a imagem de Deus aqui na terra. E o apóstolo Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é óbvio que nós temos referências humanas, e o apóstolo Paulo é uma grande referência para todo cristão, e também outros homens e mulheres de Deus que ao longo da história da igreja têm construído o evangelho, o reino de Deus de uma maneira marcante. Os avivalistas, Billy Graham e outros avivalistas. Billy Graham, que recentemente nos deixou aqui nessa terra, e vamos nos encontrar com ele nas mansões celestiais, quando todos estivermos com o Pai, e tantos outros homens e mulheres que nos marcaram, mulheres e homens que nos marcam hoje. Hoje vivemos uma geração muito fértil, de jovens, de homens e mulheres que têm dedicado a sua vida ao propósito do reino. E isso é importante, a gente ter referência, mas a nossa maior referência, o nosso maior compromisso, o nosso maior desejo precisa ser como Jesus, precisa ser reproduzir o Mestre. E reproduzir como e onde? Na igreja, simplesmente pregando o evangelho, anunciando, orando e curando pessoas, fluindo nos dons espirituais? Também, mas sobretudo como gente. Porque Jesus, em todo o tempo, ele foi Deus, mas ele não perdeu a sua humanidade. Ele agiu como Deus, ele se tornou homem. Ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente, como a palavra diz, até a morte de cruz. Então, que a gente possa ter essa perspectiva. Eu acho importante começar esse blog falando do lugar que a vida cristã precisa ter e da clareza que a gente precisa ter, porque talvez você que esteja aí, desse lado, vendo esse vídeo, não tenha se atentado para algo que eu também só me atentei há poucos anos. Eu tenho mais de 30 anos de vida, cristã, religiosa, na caminhada na igreja como evangélica, fiz essa opção na minha adolescência e não me arrependi nunca dela, mas eu levei uma vida muito distanciada, por mais de 25 anos, dessa identidade de filha, de embaixadora do reino, de alguém que precisava ser
como Cristo aqui na Terra. Ser como Cristo não é algo simples, é algo desafiador, mas é algo possível. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus, ele nos assiste nas nossas debilidades, ele nos assessora, ele é o conselheiro, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo habita em nós. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Nós somos templo do Espírito, diz a palavra. E esse Espírito vai nos indicando: olha, isso aqui não tá remetendo você ao Mestre. Isso aqui não está representando o Jesus aqui na Terra. Isso aqui não está representando Jesus no trabalho. Isso aqui não está representando Jesus como Jesus faria. A gente precisa se perguntar isso o tempo inteiro. O que Jesus faria nessa situação? É no trabalho, diante dos desafios familiares, diante dos desafios na vida profissional, na faculdade, na vida escolar, secular, em tantos ambientes que nós vivemos, porque somos cidadãos dessa terra. Nossa pátria é o céu, mas a gente vive nessa terra, como qualquer outra pessoa. E nós temos a nossa caminhada profissional, pessoal, familiar. Nós construímos uma história vivendo nessa terra. E essa história precisa exalar o bom cheiro de Cristo. A palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, como nós exalamos? Nas atitudes. Nós exalamos, não dentro da igreja, porque dentro da igreja é o mais fácil para um cristão ser como Cristo dentro da igreja, num ambiente favorável da presença do Espírito. Mas é no trabalho, é na família, é em casa, é com a vizinhança, orando e se posicionando em relação à política, como a gente se posiciona em relação à esfera política da nossa nação, que a gente possa pensar um pouco sobre isso, a gente possa refletir. E essa proposta do blog passa por uma proposição de reflexão. Eu não estou aqui para dizer como deve ser para ninguém, eu não estou aqui para dizer, eu não estou aqui no lugar de alguém que fala sobre o dever ser, porque simplesmente entende assim. Eu estou aqui no lugar de alguém que compreendeu verdades espirituais que transformaram a própria vida e que quer partilhar essas verdades. Então, o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que começar a desassociar, a primeira desconstrução é da ideia de que eu sou cristão ou eu sou religioso. Você tem sido cristão ou sido religioso? Porque o cristão, ele escolheu o caminho da cruz. O cristão, ele escolhe diariamente morrer. Ele escolhe o caminho da segunda milha, ele escolhe renunciar a si mesmo. O próprio Jesus disse: se você quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então não é uma caminhada fácil, como eu disse antes, mas o Espírito Santo que habita em nós nos habilita, nos fortalece, nos acompanha nesse processo, nos assessora, nos auxilia, nos ajuda. É o nosso amigo e conselheiro fiel. E nós vamos de glória em glória, de dia em dia, como a vereda dos justos. A palavra diz que nós temos uma caminhada que é assim. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então existe um até, porque existe uma caminhada. Não é de um dia para o outro. Não é eu encontrar com Jesus, ter uma experiência de conversão a Jesus Cristo, levantar a mão no apelo, entender que eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador, e no dia seguinte eu estou extremamente transformado em todas as áreas do meu comportamento. Não, é uma caminhada, é um processo. Mas a questão é, mesmo quando a gente tem 30 anos de evangelho, ou 10, ou 5, ou 1, ou 50, a gente continua com essa proposta de ser como ele. Isso que tem que nos mover. E porque se nós não formos como ele, nós não afetaremos pessoas e lugares. Porque a religião, ela até tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar de trazer conforto, bem-estar, convivência entre as pessoas, mas ela não transforma ninguém por si só. Quem transforma não é uma instituição. Quem transforma é uma pessoa, é um nome. E essa pessoa é Jesus. Então, ser como Jesus é escolher o caminho da obediência, escolher o caminho do propósito, viver uma vida que não é para si mesma, mas que é conectada, alinhada o tempo inteiro com o que o Pai indicou. Tanto é que várias vezes ele dizia, em suas palavras ele expressava isso: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Ele se preocupou em reproduzir o Pai. E o nosso objetivo de vida, seja quanto tempo a gente existir nessa terra, tem que ser esse, precisa ser esse, queridos, de reproduzi-lo, representá-lo, de marcarmos pessoas, de marcarmos lugares e ambientes com a presença e a manifestação de quem ele é. Que ele cresça, isso é que importa. Até a canção diz, né?
Importa que ele cresça e eu diminua. E essa é a proposta, porque a vida religiosa é a vida do ritual. Você já conhece, eu já conheço, tantas pessoas conhecem. E ela um dia cansa, porque a gente não vê algumas situações crônicas que a gente tanto deseja romper acontecerem. A gente não vê mudança em algumas dessas situações, mas quando a gente tem um encontro com Jesus, como Paulo teve um encontro com Jesus no caminho, a vida dele a gente é transformado, porque ninguém que encontra Jesus no caminho tem a vida do mesmo jeito. Então, encontre com Jesus e não com a religião, porque você pode ter encontrado a religião, curtir, se sentir alguém em paz porque tem uma religião, seja evangélica ou não, né? Mas aqui o foco do blog é para pessoas que se nomeiam, né, cristãos, estão vinculados a esse espaço religioso, mas você pode estar vinculado e ver sua vida na mesmice, e ver sua vida sem transformação. E dentro de você existir um grito de socorro, um anseio por mudança. E eu quero dizer para você que essa mudança pode acontecer, essa mudança é possível de acontecer. Jesus morreu por isso, para que nos tornássemos pessoas livres nele, livres de tudo que nos atormenta. Tem muito cristão que na verdade é livre, vivendo como escravo. Então isso tudo está disponível, queridos. Eu vivi como escrava, escrava de pensamento, escrava de comportamento, escrava de sentimentos, escrava de culpa, de condenação durante tantos anos, porque eu nunca me vi à altura do amor de Deus. E nunca me verei, porque na verdade nós não merecemos, é graça. O dia que eu entendi graça no meu espírito, não no meu intelecto, eu mudei a minha vida. A minha história começou, de fato, a ser uma nova história. E você pode ter uma nova história, se você se encontrar com Jesus no caminho, e não com a religião apenas. Então que fique essa reflexão como algo a ser feito por você, que você ore, peça a Deus para te iluminar, e que esse canal aqui, esse blog, possa trazer para a sua vida reflexões que de fato contribuam para que você possa rever alguns conceitos sobre sua própria vida cristã e sua relação com Deus e com as pessoas nessa terra. E com tudo isso você possa cumprir, viver uma existência para cumprir o propósito. Porque a gente não é feliz plenamente se a gente não vive uma vida alinhada com o propósito do Pai. Então, vida cristã é reproduzir Cristo, é ser como Ele. Vida cristã é expressar o amor de Deus a qualquer pessoa em todo lugar. É abrir mão do eu, é abrir mão da vaidade, é abrir mão do reconhecimento humano, é abrir mão dos aplausos e das plateias grandiosas. É querer ser agradável ao Pai. É querer poder ter aquela sensação de que a sua vida corresponde ao que Ele anseia. Que nós possamos viver essa vida. Deus te abençoe, te espero no próximo post, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.